Salut tout le monde, comment ça va? Aqui quem fala é Essa Cavalcante, eu sou professora de francês e fundadora do Enchanté Idiomas e estou aqui com mais uma dica de francês para vocês. Então, se você quer aprender francês de verdade, a primeira coisa que você precisa dominar são os sons, porque o francês tem uma fonética bem diferente do português, e isso acaba fazendo as pessoas estranharem um pouco o francês, apesar de ser bem semelhante com o português. Por isso, entender os sons logo do início vai te ajudar bastante, porque essa dificuldade já vai ser superada. Então é isso que vamos fazer hoje. Vamos começar a entender mais sobre os sons do francês. E como o ideal é começar pelo começo, hoje vamos iniciar o vídeo falando um pouco sobre as vogais em francês, juntamente com o alfabeto. Allons-y! No francês temos as mesmas vogais do português, que são A, E, I, O, U. Mas também temos o Y, o Y no francês, que é considerado uma semivogal. Apesar de serem as mesmas vogais, o som delas são um pouco diferente. Observe, eu vou pronunciar e tente pronunciar aí em casa junto comigo, que isso vai ajudar bastante a trabalhar a fonética do francês. Vamos lá. A, E, você vai deixar a boca no formato do O e pronunciar E. E, I, O, U, I. D'accord? A, E, I, O, U, I. Se você observar, a maioria das vogais eu pronunciei com um bico. E é daí que vem essa forma dos franceses falarem com bico. Porque realmente a maioria dos vogais precisam desse bico para serem melhores pronunciados. Então já fica aí a dica. Se você fizer o bico, vai te ajudar a pronunciar melhor. Nas vogais também encontramos um dos sons mais difíceis para os brasileiros pronunciarem, que é o som do U. No francês nós pronunciamos U. Como que é que produzimos esse som? Na verdade é bem simples. Você vai deixar a boca no formato do U, com o bico, e vai pronunciar I ao invés de U. Observe. U. Tentem repetir aí em casa e ver se consegue pronunciar essa letra. U. Muito bem. E apesar das vogais terem esses sons específicos, na fonética francesa existe uma característica muito interessante, que é quando algumas vogais estão juntas numa palavra, elas vão ter um som diferente. São sons bem específicos. Eu trouxe aqui alguns exemplos que são usados no dia a dia para poder compreender melhor. Para começar, quando no francês existe uma palavra que tenha A e I juntas, o som dessa combinação vai ser E, d'accord? É, como, por exemplo, j'aime, d'accord? J'aime. Já quando no francês temos algumas palavras que tenham as vogais AU ou EAU juntas, a pronúncia será O, certo? O O mais fechado. Como, por exemplo, na palavra O. Inclusive, essa é uma palavra bem polêmica em francês, porque muita gente acaba, sei lá, complicando um pouco mais a forma de pronunciar ela. Tem até alguns memes, se eu achar, eu vou deixar aqui na tela para vocês verem. Mas, na verdade, é bem simples de pronunciar. É só literalmente falar O. Você não precisa enfeitar nem, sei lá, fazer mais nada. É só literalmente O, tá? Então, sempre que vier essas letras numa palavra, a pronúncia será assim, tá? Também temos a junção das letras OI. Sempre que tiver OI numa palavra, nós vamos pronunciar o A, tá? O A. Como, por exemplo, na palavra moá, fuá, tá? Já quando temos OU na palavra, vamos pronunciar U. Observe que, nesse caso, a pronúncia U será igual ao português, tá? U. Como, por exemplo, na palavra bonjour, tá? Bonjour. Temos também um som bem diferente no francês, que é o som E. Você vai deixar a boca no formato do O e vai falar E. E assim fica E. Nós pronunciamos esse som sempre que temos EU na palavra ou O-E-U. No caso, esse OE, que é a junção do O com E, é uma letra específica que existe no alfabeto francês. Então, sempre que tem essa junção de vogais, a gente vai pronunciar esse som, E. Como, por exemplo, na palavra bleu ou ce, ou cœur. Então, apesar das vogais terem sons específicos, quando estão juntas numa palavra, elas vão produzir outros sons. Então, essas junções são um segredo para você falar francês com fluidez e uma boa pronúncia. Então, anote, repita e pratique, d'accord? Agora que vimos as vogais em francês, vamos ver todo o alfabeto em francês. Eu vou colocar aqui na tela o alfabeto e eu quero que você tente repetir comigo, observando o som de cada letrinha, d'accord? Vamos lá. A, B, C, D,
E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Muito bem, então esse é o alfabeto em francês. Se você observar, não é tão diferente assim do português. Existe sim algumas diferenças, mas a grande maioria das letras são bem semelhantes ao português. E por causa disso, nós vamos nesse momento se atentar um pouquinho mais às letras que são mais diferentes. Para começar, temos a letra H, que nós chamamos no francês de H. Répétez avec moi, s'il vous plaît. H. Muito bem. O J é J, d'accord? No francês a gente pronuncia J. Aí temos K, L, M, N, O, P. Chegamos no Q, que a pronúncia fica Q. O que você vai falar? Lembra do U que eu expliquei anteriormente? Que você vai deixar a boca no formato do U e vai falar I. Fala assim, U. O Q é como se você colocasse literalmente o Q antes. E aí fica Q, d'accord? Q, E, S, T, U, V. Chegamos no W, que no francês é W. Como se fosse V em dobro, d'accord? E aí o X é X, W, X, Y. O Y é Y porque é como se fosse um Y. E aí pronunciamos Y. E Z, para finalizar. Agora que você já conhece os sons básicos do francês, que tal praticar isso com algumas palavras ou trava-línguas em específico? Deixa aqui nos comentários se quiser um vídeo só com isso. E se você gostou, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma aula. A bientôt!